Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em Direito Público e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o Bangalô de Búzios, entender o que realmente aconteceu para que possamos tirar lições disso sem ficar dando botes com base em fantasias infantis que não correspondem à realidade. Então vamos à vinheta e depois ao vídeo. Do céu! Pois bem, pessoal, circulou na tarde de ontem uma notícia de que o pessoal lá de Búzios, ao receber uma decisão judicial que determinava a retirada de todos os turistas no prazo de 72 horas, o que é uma decisão absolutamente absurda, porque vai quebrar a economia local, né? Não só pelo fato dos turistas terem que ir embora, e daí isso provavelmente vai gerar a obrigatoriedade de devolver as diárias, devolver os valores, muita gente vai ter que pagar indenização por danos morais, porque tem muita esquerdinha que vai para lá e daí não é justo, porque a justiça estatal que eu tanto amo, do estado que eu tanto amo, me prejudicou, então a culpa é sua, empresário, que não me avisou que podia ser tudo fechado e eu quero meu dinheiro de volta, eu quero danos morais e isso e aquilo, aquele outro. Né? Sem contar o prejuízo futuro, porque, bom, se você tem já uma reserva para pegar um avião, para pegar um ônibus, ou mesmo tem que fazer uma viagem longa para chegar lá, certo? Todo mundo sabe que a reserva, se você cancelar muito próximo da data, você perde muito dinheiro, basicamente todo contrato prevê isso, então todo mundo que eventualmente ia fazer a reserva acaba não fazendo mais, e quem já tinha reserva mais longínqua acaba cancelando com antecedência para colocar. Então o prejuízo não é só dos que estão lá, como prejuízos futuros que podem levar à destruição completa lá da economia, certo? Então, a meu ver, esse é o tipo de decisão que causou aquele efeito que eu costumo chamar de fazer o gado ver a cerca, né? Porque qual que é o trabalho hoje do Estado? Porque basicamente nenhum serviço que o Estado presta efetivamente as pessoas utilizam, né? As pessoas utilizam a fantasia de que se precisarem, aquele serviço vai estar lá. Certo? Ah, não, mas tem a polícia lá. Às vezes eu ando na rua, eu vejo o carro de polícia passando, né? Não, mas tem o hospital lá. Eu ando na rua, eu vejo o hospital lá, né? Ah, não, mas tem a escola lá. Eu ando na rua, eu vejo as crianças na escola, né? E essa fantasia da prestação de serviço estatal, ela só se quebra quando você realmente utiliza, né? Na hora que tem dois caras chutando a tua porta, né? E essa é uma recomendação que sempre que eu falo de porta, eu costumo recomendar. Procurem na internet vídeos de arrombamento de portas, tá? Para vocês aprenderem quão pouco tempo se leva para arrombar uma porta no chute, né? Vocês vão acabar encontrando vídeos engraçados de polícia tentando arrombar a porta e não conseguindo, né? E esses vídeos são engraçados justamente porque a certeza de que a porta cairia fácil acaba sendo interrompida por uma porta, eventualmente, que acaba não cedendo, provavelmente porque deve estar barricada, que não é o caso das portas normais das pessoas, certo? Uma porta normal aí, com 2, 3 chutes você derruba, certo? Então, é bastante importante, eu sugiro que as pessoas assistam esses vídeos, justamente para que isso quebre a fantasia de segurança de que, ah não, mas eu vou dormir tranquilo porque eu tranquei a porta. Meu amigo, você trancou a porta trancada serve única e exclusivamente para você acordar enquanto a pessoa tenta entrar na sua casa. É só para isso que serve, certo? É um despertador. É só um despertador, tá? A partir do momento do primeiro chute, começa a contar o cronômetro para você tomar providências, certo? As quais, dependendo dos dispositivos à sua disposição, serão úteis ou inúteis, certo? Então, a grande questão é a seguinte: a partir do momento que tem alguém chutando a sua porta, você percebe que o serviço, apesar de ter a viatura passando, apesar de ter a delegacia, apesar de ter tudo isso, você percebe que esses serviços estatais são todos uma miragem, certo? Que servem única e exclusivamente para você não sentir a ausência dessa proteção estatal, que é a troca que lhe permite seguir as regras e fazer o pagamento das DARFs de forma tranquila, certo? Só que vez ou outra, o Estado age de uma forma onde as pessoas percebem que é uma miragem mesmo, né? E, portanto, elas percebem que tudo isso não passa de uma cerca psicológica com vistas a controlar o seu comportamento, certo?
E uma vez que o gado vê a cerca, certo? Por mais bem construída que seja a cerca, uma cerca não segura uma boiada furiosa, certo? Então, a boiada, com base nessa decisão, certo? Que ultrapassou muito os limites, né, do que seria razoável, a boiada viu a cerca e partiu para cima da cerca, certo? E o que foi noticiado a população foi lá, invadiu a prefeitura, invadiu o fórum, invadiu a delegacia e daí cancelaram a decisão. Pois bem, meus amigos, a partir dessa fake news, né? E mais uma fake news dada por toda a mídia tradicional, né? A mídia confiável e não sei quem, não sei o que, né? Os nossos amigos bangalozeiros, né? Já saíram dando bots, né? Bots duplo, triplo carpado, né? Ai, tá vendo? Olha os legalistas, porque não funciona, porque não sei quem, não sei o quê. E daí eles se encheram de orgulho, né? Sentados confortavelmente nos seus sofás, eles se encheram de orgulho e foram gozar com o pau alheio, certo? Foram lá gozar com o pau alheio, né? Ó, tá vendo aqui, ó, o meu amigo é pirocudo aqui, ó, que pirocudo que ele é. Olha, a galera de Búzios é pirocuda, né? Numa absurda masturbação mental, certo? Saíram dando os botes foguetórios, bombardeios de botes anais, né? Orgulhosamente provando que o caminho do bangalô é o único que adianta, certo? E que demonstrando de forma definitiva que quando o tempo estiver bom e eles resolverem parar de bravatear e falar, aí sim vai resolver o problema, certo? Como eu já expliquei algumas vezes, tá? Eu não sou contrário a esse caminho, certo? Eu acredito que pode eventualmente ser uma solução, certo? Eu só acho que eu não tenho as habilidades necessárias para colocar em prática, né? Eu não tenho a testosterona, né? Nem as habilidades taticonas necessárias para aplicar. Afinal, eu sou um atirador em papel, né? Eu sou um adepto do tiro lúdico, não do tiro taticão. E eu acredito que as consequências finais desse comportamento serão mais prejudiciais do que o resultado, porque, afinal de contas, o comportamento revolucionário é um comportamento eminentemente de esquerda, né? Tudo isso que a esquerda faz é justamente para destruir a sociedade que nós temos hoje, na tentativa de substituí-la por outra, que é aquela utopia lá, que a gente sabe que quando tenta ser colocada em prática, só dá besteira, né? Acaba resultando lá nos tantos milhões de pessoas indo para a terra do pé de junto, a maioria de fome, né? Então, eu vejo que é um caminho válido, certo? Mas eu acredito que as consequências serão excessivamente desagradáveis. E o que eu principalmente desacredito é que essa galera que fica bravateando essas coisas vá fazer alguma coisa, entendeu? Esse é o principal problema, certo? É que quem fala, e está há anos falando, é óbvio que não vai fazer, né? Porque para ser feito em Búzios precisou de muita preparação, né? Eu não vi nenhum taticão nos vídeos que me chegaram, né? O que eu vi foi uma galera que simplesmente olhou e falou, essa decisão é absurda, nós não vamos aceitar, vamos lá na prefeitura. Não checaram a umidade do ar, não checaram a posição do sol, não checaram a temperatura. Foram lá e fizeram, certo? Não ficaram bravateando na rede social. Porque se, aí, né? Não teve esse tipo de coisa. Simplesmente, vamos lá, vamos. E foram, né? Não havia nenhum segredo de, mas você não conhece os meus planos, porque o que eu tô fazendo ninguém sabe e tal, e isso e aquilo, que eu sou Batman, né? Eu fiz um monte de coisa que ninguém sabe, né? É aquela piada lá, né? Sargento, não vi o senhor no treino de camuflagem, senhor? Aí o sargento responde, obrigado, senhor! Você não me viu no treino de camuflagem, porque é top demais, né? Camuflei tanto que você não me viu, né? Bom, então vamos à realidade do que aconteceu, né? E vamos entender o que de fato ocorreu, quais são as reais consequências, né? Para entender o que pode ter, o que eventualmente pode ser replicado ou não. Tá? Então vamos lá. Foi dada a decisão, a princípio pelo desembargador. Então, dando um contexto para vocês, o que aconteceu? O funcionamento de Búzios está sob júdice, certo? Então, a prefeitura lá assinou um termo de ajustamento de conduta, porque deveria seguir umas certas regras para permanecer aberta, tá? Aí um prefeito lá descumpriu, aí mandaram fechar, aí daí um novo prefeito assumiu, aí eles pegaram e cumpriram o TAC, etc, e foi aberto, e provavelmente deve ter vindo mais uma alegação de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, etc, né? O Ministério Público lá, que fica
agora querendo dar uma de chefe do executivo, os não eleitos que querem aproveitar lá a pandemia para exercer mandato sem ter sido eleito, etc. Foram se emendar. Enfim, algum desembargador deu uma decisão, então já que está descumprido, fecha aí, todo mundo tem que ir embora em 72 horas, tá? Maravilha, tá? Vocês têm que entender o contexto regional, certo? Búzios é cidade pequena, certo? Das pessoas que lá residem, praticamente todo mundo se conhece, há um grande senso de comunidade, certo? E o prefeito sofre grandes pressões porque as pessoas conhecem o prefeito, sabem quem é, etc, etc, né? Então, dentro desse senso de comunidade, houve uma facilitação para que as pessoas se organizassem e fossem lá na prefeitura e falaram, ô prefeito, que merda é essa? Que cagada que você fez? Não estava tudo certo? Né? Foram lá cobrar do prefeito, tá? Detalhezinho importante, tá? Primeira parte da fake news, né? O que estava... porque foram no fórum e o juiz revogou a decisão. Não, tá? Como a decisão foi dada por um desembargador, certo? O desembargador não fica na cidade de Búzios, tá? Fica no tribunal e o tribunal fica na capital, certo? Então, a notícia para que fosse realmente, foram lá no tribunal e o juiz revogou, para que isso fosse verdade, teria que ser o pessoal de Búzios indo lá para o Rio de Janeiro, para a capital, e entrando no tribunal, o qual, né, eu tenho certeza absoluta, nem aberto não tá. E mais, gente, isso foi dia 17, certo? Mesmo que não tivesse a situação de pandemia, dia 20 é recesso forense. Recesso forense fecha tudo, meu amigo. Fecha tudo, entendeu? Se você quiser uma liminar, se você quiser alguma coisa, você precisa ir lá no plantão. E o que é o plantão? O plantão é um servidor que fica lá de plantão, certo? Com o telefone do juiz designado para atender o plantão, que não vai ficar lá de plantão, certo? E daí quando aparece alguém pedindo uma medida de urgência, esse servidor vai analisar, vai ver se realmente entra na urgência, daí se entrar na urgência ele incomoda o juiz, que já tem um indeferimento pronto lá e vai colar o indeferimento, e o cara não vai interromper as férias dele para ficar analisando o pedido de urgência aí do cara que entra com pedido de urgência nas férias forenses, certo? Né? Então, por exemplo, eu já falei para vários clientes, né? Os caras vêm com querer pedir medida liminar no final de ano. Véi, esquece, meu amigo, esquece. Vocês têm que se preparar, vocês têm que cuidar dessas coisas, né? Viu que vai dar BO no final de ano, entendeu? Forçamos o BO lá no máximo dia 10, certo? Que daí dá tempo de entrar em primeira instância, tentar uma liminar, se for indeferida, recorrer para o tribunal, despachar no tribunal, e daí conseguiu, não conseguir e tal, tá? Tanto é que aconteceu, né? Semana passada lá, o cliente buscou, não sei o que, porque doutor, vamos falar com o juiz e tal. Eu falei, cara, eu tenho a impressão que a liminar vai ser definida, certo? Recebi um e-mail do juiz aqui dizendo, olha, doutor, nós já estamos analisando o seu caso, né? Você quer mesmo falar? Porque se você quiser mesmo falar, a gente deixa para quarta-feira e daí falamos e daí eu vou dar a decisão na quarta, certo? Se o senhor dispensar, a gente conversar, aí eu dou a decisão amanhã, era terça-feira, certo? Aí eu falei, cara, se você fizer a questão que a gente converse, eu marco para quarta-feira. Só que a questão é a seguinte, me parece que o juiz já decidiu. Se ele tiver decidido favorável, a gente dispensar de falar, ele dá a liminar já na amanhã e você já está amanhã com a liminar na mão. Se ele decidir desfavorável, dá tempo de eu entrar com agravo, despachar no tribunal e tentar conseguir essa liminar até sexta, certo? Agora, se eu falar e ela indeferir na quinta, não tem liminar. Não tem liminar, porque não dá tempo de entrar com agravo na sexta e despachar na sexta e conseguir eliminar na sexta, tá? Eu não tenho esse tipo de acesso para conseguir fazer tudo isso, tá? Não vai dar tempo, né? Então dispense, que daí se ela deferindo na terça, você está com a liminar na mão, indeferindo dá tempo da gente ir no tribunal, chorar a liminar no tribunal. Se não, mas nós temos obrigatoriamente que conversar, se indeferir na quinta, não dá tempo de fazer nada. E ela deferiu a liminar na terça mesmo, tá? Então, conseguimos uma liminar revogando a cassação de um alvará lá que tinha, a prefeitura simplesmente mandou fechar lá o lugar, porque sim, certo? Então, a situação que ocorreu aí é essa, certo? Foi dado no tribunal uma decisão determinando o fechamento lá em 72 horas, tá? Maravilha. O pessoal foi lá e fez pressão no prefeito, certo? Fez pressão no prefeito. Para quê? Para que o prefeito fizesse isso que eu tô falando, certo? A pressão da galera serviu para revogar a liminar? Não. A pressão da galera serviu para o prefeito levantar a bunda da cadeira e botar os funça lá dele para entrar com uma medida revendo essa decisão o quanto antes. Porque se o prefeito fosse, não, que nós vamos estudar uma medida, uma verificação, não sei o que, o cara ia acabar protocolando essa merda no plantão. E, meu amigo,
Pedido de liminar no plantão é indeferimento, tá? Todo advogado que já advogou de verdade durante um certo tempo sabe. Cara, você pediu no plantão, a chance de ser indeferida aumenta exponencialmente, entendeu? Quantas e quantas vezes, né? O meu colega que é criminalista, né? Pegou e falou assim, vi ele falando com o cliente no telefone, falou, não, mas eu tô esperando segunda, né? Daí o cara, por quê? Porque se eu entrar com o habeas corpus hoje, sábado à tarde, vai ser indeferido. Vai ser indeferido, entendeu? Os caras não vão ler e vão indeferir, certo? Se eu entrar na segunda, aí os caras deconcedem o habeas corpus, né? A diferença é essa, né? Mesma coisa, várias vezes já falei com o cliente, não, porque a gente tem uma pressa. Eu falei, é urgência, urgentíssima, ou fica pior? Não, fica pior. Eu falei, então tá bom, então vamos esperar a volta do recesso forense, daí a gente entra e consegue eliminar. Porque se a gente entrar agora, né, 24 de dezembro com uma liminar, vai ser indeferido. Vai ser indeferido, porque para indeferir é fácil. Para indeferir é só pôr assim, não verifiquei a presença de fumos boniúris e periculo in mora, ou apesar de haver presença de fumos boniúris, não vejo periculo in mora, indefiro. Para deferir, o cara precisa ler, com base na prova tal, não sei o que, analisando assim, a presença do fumos boniúris e o periculo in mora realmente consiste nisso, naquilo, não sei o que, defiro, determino que o oficial de justiça isso, determino que o oficial de justiça aquilo, não sei o que, deferir é muito mais difícil, certo? Então, o que a população conseguiu fazendo isso? De fato, a população conseguiu que o prefeito desse entrada em algum pedido o quanto antes. E mais, conseguiu que o prefeito não só desse entrada, como pedisse que algum advogado fosse lá bater na porta do tribunal, falou, doutor, a minha liminar, eu preciso falar com o senhor sobre a minha liminar, entendeu? Que é uma coisa que os advogados, a meu ver, não deveriam ser obrigados a fazer, mas efetivamente, se você precisa de uma liminar, se a liminar é realmente muito urgente, você tem que fazer, entendeu? Eu, quando fecho mandado de segurança para os clientes, eu fecho. Um preço é um mandado de segurança normal. Você pode esperar 10 dias pela análise da sua liminar? Posso esperar 10 dias pela análise da liminar. É um preço. Você precisa da liminar para amanhã? Para amanhã. É outro preço. Por que é outro preço? Porque para conseguir a liminar para amanhã, não basta dar entrada. Eu tenho que dar entrada, entrar no avião e ir lá. Ficar lá na porta do juiz. Oi, doutor, tudo bem? Eu vim aqui falar sobre o meu processo que é urgente, urgentíssimo. Tá vendo aqui, isso, aquilo, aquilo outro. Entendeu? E eu, particularmente, acho que não deveria acontecer assim. Mas é assim que a banda toca, certo? Então, o que foi conseguido de fato foi isso. Fizeram pressão no prefeito e o prefeito, ao invés de, não, é semana que vem a gente vê, deu entrada imediatamente, tá? E essa informação está pública no site do Tribunal de Justiça. É por isso que as notícias sobre a questão sobre a população vai lá e revoga a liminar, sumiram dos grandes jornais, tá? Foram todas removidas dos grandes jornais. Por quê? Porque a informação não é verdadeira, certo? A informação verdadeira é essa aqui, ó. Poder Judiciário do Estado do Rio, fake news sobre Búzios. É falsa a notícia divulgada nesta quinta-feira sobre a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio relativa ao lockdown em Búzios. O desembargador Cláudio Mero Tavares passou o dia presidindo o Tribunal Especial Misto e, portanto, só dará nesta sexta decisão nesse processo, certo? Então, só vai ser decidido hoje, certo? Foi feita uma pressão. De se aplaudir a população para fazer? Sim, de se aplaudir a população para fazer, certo? A população de Búzios está de parabéns por não ter ficado fazendo bravata na internet. Porque um dia eu vou fazer, porque se o sol tiver... Ter simplesmente visto, nós temos um problema, nós não temos como resolver o problema, vamos lá cobrar uma solução de quem de direito? Sim, isso. Viram um problema, levantaram a bunda e foram lá resolver, ao invés de ficar fazendo bravata, entendeu? Ao invés de ficar fazendo cosplay, certo? Cosplay de brabão, entendeu? Foram lá e foram lá de máscara mesmo, na cara e foda-se. Tá. Estão de parabéns? Estão de parabéns. Agora, a solução foi o bugalú de Búzios? Não, meus amigos. A solução não passa pelo bugalú de Búzios. A solução passa pela solução legal. Qual que é a solução legal? A solução legal é o seguinte, prefeito, você precisa entrar com recurso no tribunal. É isso. Né? O desembargador deferiu uma liminar, provavelmente num agravo do instrumento, num pedido num recurso de apelação, num processo que está correndo no segundo grau. Deferiu a liminar. Liminar deferida por ministro relator de algum processo, cabe o quê? Cabe recurso ao presidente do tribunal, certo?
A liminar vai cair se ninguém recorrer, fazendo bangalô, botando fogo nas coisas? Não, a liminar vai continuar valendo, né? O Estado vai deixar de existir porque você foi na prefeitura reclamar? Não, o Estado vai continuar existindo. O Estado só vai morrer por inanição. O Estado só vai morrer por inanição quando você conseguir deixar de pagar as suas DARFs. É só assim que o Estado vai deixar de existir, quando ele deixar de ser financiado, certo? Então, meus amigos, a questão é a seguinte. Quem movimentou a máquina, quem movimentou, quem fez que o chefe do executivo tomasse as medidas foi o bugalu da população. Agora, as medidas tomadas foram dentro da estrita legalidade, certo? Tá? E eu não duvido nada, tá? Que a decisão que venha do presidente do tribunal agora tenha forte influência política, tá? Por quê? Porque a questão é a seguinte, se o presidente do tribunal simplesmente disser, devido à pressão popular, eu cancelo a decisão, tá? O que vai acontecer na prática, é que serão incitadas novas revoltas populares, tá? E o Estado não quer isso. Ele quer que você continue não vendo a cerca e acreditando que o Estado vai cuidar de você, certo? Então, provavelmente, essa decisão será modulada, né? Modulada. Né? Vamos chegar no meio termo, certo? Vamos dizer, essa decisão ela foi excessiva, porém, contudo, no entanto, a gente vai estabelecer umas regrinhas aqui, e se forem descumpridas essas regrinhas, a gente vai daí sim mandar fechar mesmo, certo? Então o que vai acontecer dentro daquela regra que eu falo há bastante tempo sobre negociação é a seguinte: a população trouxe à mesa a sua pressão, certo? Sentou para negociar com algo para trocar, certo? O quê? Olha, a gente volta a agir de forma ordeira se, certo? E o tribunal, de outro lado, né, vai trocar alguma coisa, porque o Estado continua tendo um monopólio da violência. O Estado vai dizer, bom, então a gente não vai fazer aplicação de violência se vocês colocarem. Então, o que acontece? O Estado coloca de um lado, olha, ninguém mais pode entrar, certo? E a população coloca do outro lado, eu quero que todo mundo possa entrar, certo? Na prática, como a população sentou para negociar com algo, tendo algo, e o tribunal sabe que o exercício do poder custa, né? Cumprir uma decisão dessa vai custar, certo? Vai precisar mobilizar grande quantidade de esforço para cumprir o negócio. As partes se encontram no meio, onde a população não vai conseguir o que exatamente queria, que é abrir tudo e foda-se, certo? E o tribunal também não vai conseguir o que queria, que é fecha tudo e foda-se, certo? Então, aí vem a grande lição que eu quero pôr para vocês. O bugalu de Búzios, ele foi uma demonstração de força, certo? A exemplo do que foi o 9/7. Uma demonstração de força, certo? Uma demonstração de capacidade, tá? O 9/7 vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver, certo? Mas ele nos permite sentar à mesa para negociar, tendo algo para trocar, certo? Ao contrário, por exemplo, dos bravateiros de internet que estão há 10 anos bravateando, sendo taticão, certo? Mas quando sentam à mesa não tem absolutamente nada para trocar. Absolutamente nada para trocar. Por quê? Porque quem grita lobo, muitas vezes, acaba ficando desacreditado. E esse pessoal tá gritando lobo faz muito tempo, ninguém mais liga, tá? Então, gente, é isso. Foi isso que efetivamente aconteceu. O pessoal de Búzios está de parabéns, certo? Uma lição de efetiva desobediência civil, demonstrando aquilo que eu falo. Desobediência civil tem que ser pública, tem que juntar uma grande quantidade de pessoas e precisa gerar repercussão. O efeito da desobediência civil é repercussão. Quando você faz escondidinho, né? Se o pessoal lá de Búzios fizesse escondidinho, gente, vamos todo mundo lá na prefeitura. Mas escondidinho, hein? Ninguém pode ver que a gente tá na prefeitura. Porque se virem que a gente tá na prefeitura, a gente vai preso. Então, todo mundo escondidinho, hein? Vamos todo mundo lá na prefeitura, lá cobrar do prefeito, mas um de cada vez, escondidinho. Não pode ninguém ficar sabendo que a gente teria tido resultado? Não tem. Então, meus amigos, fica provado mais uma vez. Desobediência civil escondidinho não é desobediência civil. Desobediência escondidinho é, no máximo, desobediente. Você é um menino desobediente. Eu botei a arma na cintura e saí na rua. Sim, você é um menino desobediente. Parabéns pra você. Né? Na hora que a mamãe está te pegar, você vai levar umas palmadas.
Essa aqui é a verdade, tá? Então, gente, é isso. Pessoal de Búzios está de parabéns, certo? Que sirva de exemplo para que outras pessoas parem de bravata e realmente vão lá fazer alguma coisa, né? Publicamente, dispostas a sofrer eventual consequência que seja aplicada, tá? Peço, portanto, que se tiverem gostado, que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A galera bravateira do Bangalô já deixa o seu dislike, né? Faz lá, bravata. Eu não gosto do César Mello. Pá, né? Deixei o dislike, agora ele vai tomar um shadow ban, né? Faz isso daí, né? Bravatas, é só bravata, né? Não fazem porra nenhuma, certo? E lembrem-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes, basta nós acreditar e principalmente prestar atenção no que não é dito. É isso aí e até o próximo vídeo. Now the world don't